Só preciso de um lugar para dormir, disse a mulher sem teto ao fazendeiro viúvo, e ele fez isso. Havia histórias que começam com frio, com aquele tipo de frio que penetra não apenas a roupa, mas também os ossos, a alma, a esperança. A história de Beatriz começou assim, numa noite gelada de julho, no interior de Santa Catarina, quando a temperatura tinha caído para 3 graus e o vento cortava a pele como lâmina afiada. Beatriz tinha 31 anos quando bateu na porta da fazenda de Eduardo Silva. Tinha 31 anos quando pronunciou as palavras que mudariam sua vida. Só preciso de um lugar para dormir essa noite. Tinha 31 anos e estava completamente quebrada. Não apenas financeiramente, mas em todos os sentidos possíveis. Eduardo tinha 55 anos e era viúvo há 3. Sua esposa, Mariana, tinha morrido de aneurisma cerebral enquanto dormia. Uma morte súbita, inesperada, cruel. Um dia ela estava ali, rindo na cozinha, planejando o futuro, cheia de vida. No dia seguinte, estava fria e imóvel na cama ao lado dele. Eduardo tinha acordado naquela manhã já viúvo, embora ainda não soubesse. Nos 3 anos desde então, Eduardo tinha se tornado o que as pessoas da região chamavam de o fazendeiro fantasma. Vivia sozinho naquela propriedade de 30 hectares. Trabalhava de sol a sol. Raramente ia à cidade. Evitava interação social. Não porque fosse rude, mas porque conversar com pessoas exigia energia que ele simplesmente não tinha mais. Energia que tinha morrido junto com Mariana. Era quase 10 da noite daquela quinta-feira, quando Eduardo ouviu a batida fraca na porta. Estava na sala, lendo um livro que não estava realmente absorvendo. As palavras passavam por seus olhos sem registrar significado. A batida o fez levantar, confuso. Ninguém visitava a fazenda. Ninguém aparecia sem avisar. E certamente não às 10 da noite de uma quinta-feira gelada. Quando abriu a porta, levou um momento para processar o que via. Havia uma mulher na varanda. Ela estava usando roupas finas demais para o frio. Uma calça jeans rasgada, uma blusa de manga curta, um casaco fino que claramente não era suficiente. Não tinha mochila, não tinha bolsa, não tinha nada além das roupas no corpo. Seu cabelo estava desgrenhado, seus lábios azulados, suas mãos tremendo incontrolavelmente. "Por favor", disse ela, sua voz quebrando. "Só preciso de um lugar para dormir essa noite. Prometo que vou embora de manhã. Não vou roubar nada, não vou causar problema. Apenas preciso sair do frio." Eduardo ficou paralisado por um momento. Não por crueldade, mas por choque puro. Porque aquela mulher na sua varanda estava claramente em hipotermia. Estava visivelmente desnutrida. Estava, sem exagero, à beira da morte. Antes de eu continuar essa história que vai tocar profundamente seu coração, preciso te pedir uma coisa muito importante. Olha só, 99% das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora não são inscritas no canal. Isso mesmo, 99%. E sabe de uma coisa? A inscrição de cada um de vocês, que é totalmente de graça, ajuda demais. Ajuda a gente a continuar trazendo essas histórias que tocam a alma, que falam sobre compaixão, sobre bondade humana, sobre pessoas que fazem o certo, mesmo quando ninguém está olhando. Então, se você puder, clica ali no botão de inscrever e deixa o seu like, porque isso significa tudo para mim. E pro 1% que já é inscrito no canal. Muito, muito obrigado de coração. Vocês não fazem ideia do quanto cada um de vocês é importante. Ah, e me conta aí nos comentários de onde você está me assistindo. Adoro saber quem são vocês. Agora vamos continuar, porque o que Eduardo faz a seguir vai mudar tudo. "Entre", disse Eduardo, se afastando da porta. "Entre agora. Você está com hipotermia." Beatriz hesitou. "Eu não quero incomodar. Você vai morrer se ficar lá fora", interrompeu Eduardo. Sua
voz mais áspera do que pretendia pela urgência. Entre. Agora. Beatriz entrou e Eduardo viu como ela tremia. Não apenas tremor normal de frio, mas aquele tremor violento que vem quando o corpo está perdendo a batalha contra o congelamento. Ele a guiou até a lareira na sala, onde ainda havia brasas acesas, e rapidamente adicionou mais lenha. Sente aqui, disse ele, empurrando uma cadeira para perto do fogo. Vou buscar cobertores e chá quente. Eduardo correu para o quarto de visitas, hóspedes, aquele quarto que não era usado há 3 anos, desde que Mariana morreu e pararam de receber visitas. Pegou todos os cobertores que encontrou, voltou para a sala e envolveu Beatriz neles. Ela ainda tremia, mas agora pelo menos estava protegida. Na cozinha, Eduardo preparou chá forte com açúcar. Sabia que pessoas em hipotermia precisavam de calorias rápidas. Também preparou sopa que tinha feito no dia anterior. Aqueceu pão, pegou manteiga. Quando voltou para a sala com a bandeja, Beatriz estava chorando silenciosamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Obrigada, sussurrou ela. Obrigada por não me mandar embora. Beba isso, disse Eduardo, oferecendo a xícara de chá. Devagar. Seu corpo está em choque. Beatriz obedeceu, tomando pequenos goles. Eduardo podia ver suas mãos tremendo tanto que ela mal conseguia segurar a xícara. Ele se sentou na cadeira em frente, observando, pronto para ajudar, se ela precisasse. Como você se chama? Perguntou ele. Beatriz, respondeu ela. Beatriz Santos. Eduardo Silva, esta é minha fazenda. Você estava andando na estrada? Beatriz assentiu. Estava tentando chegar até a cidade, mas estava muito frio. Minhas pernas simplesmente pararam de funcionar. Vi a luz da sua casa e pensei que talvez você teria morrido se não tivesse batido nessa porta, disse Eduardo com franqueza brutal. Está com hipotermia severa. Mais 1 hora lá fora e teria congelado. Beatriz fechou os olhos, mais lágrimas caindo. Eu sei. Eu sabia que estava arriscando tudo, mas não tinha escolha. Eduardo não pressionou, apenas ofereceu a sopa, que Beatriz comeu devagar, como alguém que não comia adequadamente há muito tempo. Quando finalmente terminou, ela olhou para ele com gratidão tão intensa que Eduardo teve que desviar o olhar. Pode dormir no quarto de hóspedes, disse ele. Vou te mostrar onde é, e não precisa ir embora de manhã. Pode ficar até se recuperar. Eu não posso, começou Beatriz. Você pode e vai, interrompeu Eduardo, porque ainda está em hipotermia, ainda está fraca, e mandá-la de volta para a estrada amanhã seria condená-la à morte. Então vai ficar, pelo menos até estar forte o suficiente para viajar com segurança. Beatriz o olhou com uma mistura de alívio e descrença. Por que você está fazendo isso? Você nem me conhece. Eduardo pensou sobre a pergunta. Então respondeu com honestidade. Porque há 3 anos, quando minha esposa morreu, eu quis morrer também. Pensei em apenas desistir. E ninguém percebeu. Ninguém se importou o suficiente para perguntar se eu estava bem. Então, talvez, ajudando você, eu esteja fazendo o que gostaria que alguém tivesse feito por mim. Aquelas palavras ficaram suspensas no ar entre eles. 2 pessoas completamente quebradas. 2 sobreviventes que tinham chegado ao fim de suas cordas. 2 estranhos que, por puro acaso ou destino, tinham se encontrado naquela noite gelada. Eduardo levou Beatriz para o quarto de hóspedes. Era simples, mas limpo. Uma cama de casal, um guarda-roupa, uma janela que dava para os campos. Ele colocou mais cobertores na cama, verificou se o aquecedor estava funcionando e parou na porta. Tem um banheiro ali, disse ele apontando. Água quente funciona. Toalhas estão no armário. Se precisar de algo durante a noite, meu quarto é no fim do corredor. Eduardo, disse Beatriz quando ele estava saindo. Sim. Obrigada por me salvar. Eduardo apenas assentiu e saiu, fechando a porta gentilmente atrás de si.
De volta ao seu próprio quarto, Eduardo não conseguiu dormir. Ficou deitado, olhando para o teto, processando o que tinha acontecido. Tinha uma estranha na sua casa. Uma mulher que claramente tinha vivido nas ruas. Uma mulher que tinha estado à beira da morte. E ele tinha a deixado entrar sem pensar duas vezes. Era imprudente? Provavelmente. Era perigoso? Possivelmente. Mas no momento que tinha visto aquela mulher tremendo na sua varanda, pedindo apenas um lugar para dormir, Eduardo tinha visto algo nela que reconhecia. Tinha visto desespero. Tinha visto alguém que tinha chegado ao fim absoluto. Tinha visto a si mesmo 3 anos atrás. Na manhã seguinte, Eduardo acordou cedo como sempre. 5 da manhã, como tinha feito todos os dias pelos últimos 30 anos. Preparou café, fez ovos mexidos e torradas e estava colocando tudo na mesa quando Beatriz apareceu na porta da cozinha. Ela tinha tomado banho, seu cabelo estava limpo e preso num rabo de cavalo. Ainda usava as mesmas roupas do dia anterior porque não tinha outras, mas estava visivelmente melhor. A cor tinha voltado ao seu rosto. O tremor tinha parado. Mas havia algo em seus olhos, uma tristeza profunda, uma exaustão que não vinha apenas de uma noite nas ruas, mas de algo muito mais. Bom dia, disse Eduardo. Como você está se sentindo? Melhor, admitiu Beatriz. Muito melhor. Obrigada pela cama, pela comida de ontem, por tudo. Sente-se, disse Eduardo puxando uma cadeira. Café da manhã está pronto. Beatriz se sentou. E Eduardo percebeu como ela olhava para a comida, não com fome normal, mas com aquela fome desesperada de alguém que não tinha certeza de quando comeria novamente. Ela comeu devagar, mas Eduardo podia ver que queria devorar tudo. Beatriz, disse ele quando ela terminou, você não precisa me contar sua história se não quiser, mas preciso saber, você está fugindo de alguém? Está em perigo? Beatriz balançou a cabeça. Não estou fugindo de ninguém. Estou apenas perdida. Completamente perdida. Quer falar sobre isso? Beatriz ficou em silêncio por um longo momento. Então, talvez porque Eduardo tinha sido tão gentil, talvez porque precisava contar para alguém, ela começou a falar. Ela tinha sido professora de ensino fundamental. Tinha sido casada por 8 anos com um homem chamado Fernando. Tinham tentado ter filhos, mas ela tinha tido 3 abortos espontâneos. Cada perda tinha destruído um pouco mais do casamento. Fernando tinha começado a beber, tinha começado a culpá-la, tinha se tornado violento. 1 ano atrás, Beatriz tinha finalmente encontrado coragem para sair. Tinha deixado Fernando, pedido divórcio, recomeçado sua vida. Mas Fernando não tinha aceitado. Ele a perseguiu, a ameaçou. Fez campanhas contra ela na escola onde trabalhava, dizendo que era instável, que era perigosa, e eventualmente ela perdeu o emprego. Sem emprego não podia pagar aluguel. Sem referências porque Fernando tinha destruído sua reputação, não conseguia outro trabalho. Sua família tinha se afastado. Achavam que ela estava exagerando, que deveria ter ficado com Fernando e tentado fazer funcionar. Então acabei nas ruas, disse Beatriz, lágrimas escorrendo. 3 meses atrás. Dormi em abrigos quando conseguia vaga. Na rua quando não conseguia. Ontem estava tentando chegar até a próxima cidade onde ouvi dizer que havia uma igreja que ajudava mulheres. Mas o frio... Você quase morreu, completou Eduardo. Eu sei, sussurrou Beatriz. E parte de mim queria... Porque estava tão cansada de lutar. Eduardo entendeu aquele cansaço melhor do que Beatriz podia imaginar, porque ele tinha sentido o mesmo quando Mariana morreu. Aquele cansaço que vem, não do corpo, mas da alma. Aquele cansaço que faz você questionar se vale a pena continuar. Beatriz, disse ele, você pode ficar aqui, não apenas por alguns dias, pode ficar pelo tempo que precisar. Esta casa é grande, tenho quartos vazios e preciso de alguém para cuidar da casa, cozinhar, limpar, organizar. Desde que Mariana morreu, tenho vivido como um ermitão.
A casa está um desastre. Se você quiser, pode trabalhar para mim, com salário, com moradia, com segurança. Beatriz olhou para ele com descrença. Por que você faria isso? Porque posso, respondeu Eduardo simplesmente. Porque tenho espaço, porque tenho recursos, e porque quando vi você na minha varanda ontem à noite, pedindo apenas um lugar para dormir, reconheci algo. Reconheci desespero e decidi que se podia ajudar, deveria. Beatriz começou a chorar. Não de tristeza, mas de alívio, de gratidão, de compreensão de que talvez, apenas talvez, sua vida não tinha terminado naquela noite gelada. Talvez estivesse apenas começando uma nova. Aceito, disse ela, aceito trabalhar para você e prometo que não vai se arrepender. E naquele momento, naquela cozinha simples de uma fazenda no interior de Santa Catarina, 2 sobreviventes fizeram um acordo. Não era baseado em amor ou romance, ainda não. Era baseado em algo mais fundamental: necessidade mútua, compaixão humana básica e reconhecimento de que, às vezes, a coisa mais poderosa que podemos fazer é simplesmente abrir a porta quando alguém bate pedindo ajuda. Eduardo não sabia ainda que aquela decisão de deixar Beatriz entrar mudaria não apenas a vida dela, mas a dele também. Que aquela casa que tinha estado morta por 3 anos estava prestes a ganhar vida novamente. Que 2 corações quebrados encontrariam, na companhia um do outro, possibilidade de cura. Mas por agora, era suficiente apenas isso. Um lugar quente para dormir, comida na mesa e a compreensão de que mesmo no frio mais brutal, há sempre possibilidade de encontrar calor humano. Sempre há alguém disposto a abrir a porta. Sempre há esperança, mesmo quando parece que não há. Uma semana depois, Beatriz acordou com o som de um galo cantando. Por um momento, não sabia onde estava. Então lembrou: a fazenda. Eduardo, o homem que tinha aberto sua porta numa noite gelada e salvado sua vida. Ela se levantou da cama, ainda surpresa por ter um lugar quente para dormir. Ainda surpresa por ter acordado sem medo de ser assaltada, sem medo de morrer de frio, sem medo de passar mais um dia sem comer. Naquela semana na fazenda, Beatriz tinha começado a se recuperar, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Eduardo tinha sido gentil, mas mantinha distância respeitosa. Ele trabalhava nos campos durante o dia, voltava para almoçar ao meio-dia, jantava às 7 da noite e depois se retirava para seu quarto para ler. Não fazia perguntas invasivas, não exigia nada além do trabalho que tinham acordado. Era um homem de poucas palavras, mas suas ações falavam volumes. Beatriz tinha começado a trabalhar na casa no 3º dia, e o que encontrou a chocou. A casa era grande, 4 quartos, 2 banheiros, uma cozinha espaçosa, sala de estar, sala de jantar, escritório. Mas estava em estado de abandono emocional. Havia poeira em todos os lugares, não havia flores, não havia decoração pessoal. Era uma casa onde alguém existia, mas não vivia. Ela começou pela cozinha, limpou cada armário, cada prateleira, organizou as panelas, os pratos, os talheres, descobriu que gostava daquele trabalho. Havia algo meditativo em limpar, em organizar, em transformar caos em ordem. Era como se, ao arrumar a casa de Eduardo, estivesse também arrumando sua própria vida. No 4º dia, quando estava limpando a sala de estar, encontrou algo que a fez parar. Havia fotos na lareira, fotos que estavam cobertas de poeira, mas que mostravam Eduardo com uma mulher linda de cabelos escuros. Era Mariana, obviamente. E em várias fotos havia sorrisos genuínos, abraços, apertados, aquela intimidade que só casais realmente felizes têm. Ela era bonita, disse a voz de Eduardo atrás dela. Beatriz se virou, constrangida por ter sido pega olhando. Desculpa, eu não queria ser invasiva. Está tudo bem, disse Eduardo, se aproximando e pegando uma das fotos. Mariana ela era tudo para mim.
Conhecemos quando eu tinha 25 anos. Ela tinha 22. Casamos 6 meses depois. Todo mundo disse que era rápido demais, mas nós sabíamos. Às vezes você simplesmente sabe. Como ela morreu? Perguntou Beatriz gentilmente. Aneurisma cerebral, enquanto dormia. Um dia estava aqui, rindo, planejando o futuro. No dia seguinte estava fria ao meu lado. Nem tive chance de me despedir. Havia tanta dor naquelas palavras que Beatriz sentiu lágrimas virem. Sinto muito. Eu também, disse Eduardo, colocando a foto de volta. Mas você sabe o que é pior? Não é a saudade. É a culpa. Culpa por estar vivo quando ela não está. Culpa por, às vezes, passar horas sem pensar nela. Culpa por ter começado a me acostumar com o vazio. Beatriz entendeu aquela culpa melhor do que Eduardo podia imaginar, porque ela sentia culpa também. Culpa por ter deixado Fernando destruir sua vida. Culpa por não ter sido forte o suficiente para sair antes. Culpa por ter acabado nas ruas. Você não deveria se sentir culpado por continuar vivendo, disse ela. Mariana não gostaria que você passasse o resto da vida apenas existindo. Eu sei, admitiu Eduardo. Mas saber não torna mais fácil. Aquela conversa marcou uma mudança em sua relação. Começaram a conversar mais durante as refeições. Eduardo contava sobre a fazenda, sobre como a tinha herdado do pai, sobre os desafios de manter uma propriedade agrícola sozinho. E Beatriz, aos poucos, começou a contar sua própria história, sobre Fernando, sobre a violência doméstica, sobre como tinha perdido tudo. Sabe o que é engraçado? Disse Beatriz uma noite durante o jantar. Quando estava com Fernando, todo mundo achava que eu tinha uma vida perfeita, casa bonita, marido bem-sucedido, trabalho estável, mas por dentro estava morrendo e ninguém via. Ou se viam, não se importavam. As pessoas veem o que querem ver, respondeu Eduardo. É mais fácil acreditar que tudo está bem do que confrontar verdades desconfortáveis. Você é sábio, disse Beatriz. Não sou sábio, corrigiu Eduardo. Sou apenas alguém que já sofreu o suficiente para entender sofrimento. Mas a paz da fazenda foi interrompida no 8º dia, quando Fernando apareceu. Beatriz estava na horta colhendo legumes quando ouviu o som de um carro se aproximando. Quando olhou e viu o sedã preto que reconhecia tão bem, seu coração parou. Fernando desceu do carro e Beatriz sentiu todo aquele medo antigo voltar. Ele parecia diferente, mais magro, mais cansado, mas seus olhos tinham aquela mesma intensidade que sempre a assustava. Beatriz, disse ele se aproximando, finalmente te encontrei. Como você me achou? Perguntou Beatriz, recuando instintivamente. Tenho amigos na cidade. Alguém te viu no mercado semana passada. Vim te buscar. Você pertence em casa comigo. Eu não tenho casa com você, disse Beatriz, tentando manter a voz firme. Estamos divorciados. Acabou. Nunca vai acabar, disse Fernando, sua voz ficando mais alta. Você é minha esposa e vai voltar comigo agora. Foi nesse momento que Eduardo apareceu. Ele tinha ouvido vozes estranhas e vindo investigar. Quando viu Fernando, o jeito como estava intimidando Beatriz, o jeito como ela estava tremendo, entendeu imediatamente quem era. Você deve ser Fernando, disse Eduardo, sua voz calma, mas com autoridade. Beatriz falou de você. E quem diabos é você? Perguntou Fernando, virando-se para encarar Eduardo. Sou o dono desta propriedade e Beatriz trabalha para mim. Mora aqui e você está invadindo minha propriedade. Ela é minha esposa, insistiu. Fernando, tenho o direito de levá-la. Ex-esposa, corrigiu Eduardo. E não, você não tem direito nenhum. Beatriz é uma mulher adulta que tomou a decisão de não estar mais com você, e você precisa respeitar isso. Fernando deu um passo ameaçador em direção a Eduardo. Você não sabe com quem está falando. Sei exatamente com quem estou falando, interrompeu Eduardo, mantendo sua posição. Estou falando com um homem que foi violento com sua esposa, que a destruiu emocionalmente e...
financeiramente, que a colocou nas ruas e que agora tem a audácia de aparecer aqui achando que tem algum direito sobre ela. Isso não é da sua conta, disse Fernando, sua face ficando vermelha. Se tornou minha conta quando ela bateu na minha porta pedindo abrigo, respondeu Eduardo. E agora vou ser muito claro. Você vai entrar no seu carro e vai embora. E não vai voltar. Porque se voltar vou chamar a polícia e vou mostrar a eles os registros que Beatriz tem de suas violências. E eu vou testemunhar pessoalmente sobre como você a ameaçou hoje. Fernando olhou entre Eduardo e Beatriz, percebendo que estava perdendo. Isso não acabou, disse ele, mas havia menos convicção em sua voz. Acabou sim, disse Beatriz, encontrando coragem que não sabia que tinha. Acabou há 1 ano quando saí. Acabou quando assinamos o divórcio. E acabou definitivamente agora. Não quero mais nada com você, Fernando. Não te amo, não te perdoo. E não quero que faça parte da minha vida de forma alguma. Fernando ficou parado por um momento, então cuspiu no chão e voltou para o carro. Você vai se arrepender, gritou ele antes de ir embora. Quando o carro desapareceu pela estrada, Beatriz desabou. Eduardo a segurou antes que caísse, e ela chorou em seus braços. Não de tristeza, mas de alívio. Alívio por ter finalmente enfrentado Fernando. Alívio por não estar sozinha desta vez. Alívio por ter alguém que acreditava nela. Obrigada, sussurrou ela quando finalmente parou de chorar. Obrigada por ficar ao meu lado. Sempre vou ficar, prometeu Eduardo. E naquele momento, ele percebeu que não era apenas compaixão que sentia por Beatriz. Era algo mais, algo que o assustava, porque não tinha sentido por ninguém desde Mariana. Nos dias seguintes, Eduardo tomou medidas para proteger Beatriz. Instalou câmeras de segurança ao redor da propriedade. Registrou um boletim de ocorrência sobre a visita de Fernando. Conversou com um advogado sobre medidas protetivas. E Beatriz, vendo toda aquela dedicação, percebeu que estava desenvolvendo sentimentos por Eduardo que iam além de gratidão. Uma noite, 2 semanas após o incidente com Fernando, Beatriz e Eduardo estavam na varanda tomando chá depois do jantar. Eduardo, começou Beatriz, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode, porque você realmente me ajudou. E não me diga que é porque tinha espaço ou porque precisava de empregada. Há mais, não há? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Então disse, quando Mariana morreu, parte de mim morreu também. Passei 3 anos apenas existindo, trabalhando porque tinha que trabalhar, comendo porque tinha que comer, mas não vivia realmente. E então você apareceu na minha porta, pedindo apenas um lugar para dormir, e algo em mim despertou. Vi alguém que precisava de ajuda, alguém que eu podia ajudar. E pela primeira vez em 3 anos, senti que tinha propósito novamente. Então, eu te ajudei tanto quanto você me ajudou, disse Beatriz. Você me salvou, admitiu Eduardo. Pode não perceber, mas salvou, porque me deu razão para acordar de manhã, me deu alguém para conversar, me deu esperança de que ainda é possível sentir algo. Beatriz pegou em sua mão. Eu também estou sentindo algo, confessou ela. Algo que não esperava sentir. Algo que me assusta porque é tão cedo, porque acabei de sair de um relacionamento destrutivo, porque tenho medo de estar confundindo gratidão com outra coisa. Mas não é só gratidão? Perguntou Eduardo. Não, disse Beatriz honestamente. É admiração, é respeito, é querer estar perto de você não porque preciso, mas porque escolho. É amor, eu acho. Ou pelo menos o começo dele. Eduardo a beijou naquele momento. Foi um beijo gentil, cuidadoso, cheio de promessa, mas também de respeito. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Não precisa decidir nada agora, disse Eduardo. Pode ficar quanto tempo precisar. Sem pressão, sem expectativas, apenas fique. Quero ficar, disse Beatriz. Não apenas porque preciso de lugar para morar, mas porque quero estar aqui. Quero estar com você. Naquela noite, eles não foram além do beijo, mas havia algo mudado entre eles.
uma intimidade nova, um reconhecimento de que dois corações quebrados tinham encontrado um no outro possibilidade de cura. E que, às vezes, as conexões mais profundas nascem das circunstâncias mais improváveis. Eduardo deitou em sua cama sozinho, mas pela primeira vez em 3 anos não se sentiu sozinho. Havia alguém na casa que se importava, havia risos durante as refeições, havia conversas que tinham significado, havia vida novamente. E Beatriz, em seu próprio quarto, tocou seus lábios onde Eduardo tinha beijado e permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, sua vida não tinha terminado naquela noite gelada. Talvez estivesse apenas começando uma nova. Uma vida construída não sobre medo e violência, como tinha sido com Fernando, mas sobre respeito, compaixão e amor genuíno. E pela primeira vez em anos, ambos dormiram em paz, sabendo que não importava o que viesse, enfrentariam juntos. 2 meses depois, a fazenda tinha se transformado em algo completamente diferente do que era quando Beatriz bateu na porta naquela noite gelada. Não era apenas a limpeza ou a organização. Embora a casa agora brilhasse de forma que não brilhava há anos, era algo mais profundo. Havia vida pulsando naquele lugar que tinha estado morto por tanto tempo. Beatriz tinha se recuperado completamente. Seu corpo tinha ganho peso saudável. Sua pele tinha cor. Seus olhos não tinham mais aquele medo constante que vinha de viver nas ruas. E ela tinha encontrado não apenas abrigo, mas propósito. Cuidava da casa com dedicação que impressionava Eduardo. Cozinhava refeições deliciosas. Tinha revivido a horta que Mariana mantinha. Tinha trazido flores para dentro da casa. Tinha, sem perceber, trazido vida de volta, não apenas para a propriedade, mas para o coração de Eduardo também. Eduardo estava diferente também. Ele sorria mais. Conversava durante as refeições, ao invés de comer em silêncio. Tinha começado a fazer planos para o futuro. Expandir a fazenda, comprar gado novo, plantar novas culturas. Planos que envolviam ter Beatriz ali. Planos que assumiam que ela ficaria. Mas a harmonia da fazenda contrastava fortemente com a reação da comunidade. Porque a notícia de que Eduardo tinha uma mulher morando com ele tinha se espalhado pela cidade pequena como fogo em capim seco. E as pessoas tinham opiniões. Muitas opiniões. Dona Rosângela, a fofoqueira oficial da região, foi uma das primeiras a visitar, sob pretexto de trazer um bolo, mas na verdade, para investigar. Eduardo, disse ela com aquela falsa gentileza, ouvi dizer que você tem companhia. Tenho, confirmou Eduardo. Beatriz trabalha para mim, cuida da casa e mora aqui, sob o mesmo teto? Perguntou Dona Rosângela, suas sobrancelhas levantadas em julgamento óbvio. Mora, faz parte do acordo de trabalho. Mas, Eduardo, o que as pessoas vão pensar? Um homem solteiro e uma mulher solteira, sozinhos nesta fazenda isolada. As pessoas podem pensar o que quiserem, respondeu Eduardo com paciência que estava acabando. Beatriz estava nas ruas, estava morrendo de frio. Eu ofereci trabalho e moradia. E se as pessoas veem algo imoral nisso, o problema é delas, não meu. Dona Rosângela saiu indignada, e nos dias seguintes os boatos se multiplicaram. Diziam que Beatriz tinha seduzido Eduardo, que estava usando ele para ter onde morar, que era apenas questão de tempo até que mostrasse suas verdadeiras cores. Diziam que era desrespeitoso à memória de Mariana, que Eduardo tinha perdido o juízo. Quando Beatriz foi à cidade pela primeira vez, após 2 meses na fazenda, para fazer compras no mercado, sentiu o peso daqueles olhares julgadores. As pessoas sussurravam quando passava. Algumas viravam a cara abertamente. No mercado, outras mulheres a evitavam como se fosse contagiosa. Vergonhosa, ouviu uma mulher sussurrar para outra, aproveitando-se de um viúvo vulnerável. Beatriz fingiu não ouvir, mas as palavras doeram.
porque ela sabia a verdade. Sabia que não estava aproveitando de ninguém. Sabia que trabalhava honestamente. Sabia que Eduardo a tinha salvado quando ninguém mais se importou. Mas mesmo sabendo a verdade, o julgamento doía. Quando voltou para a fazenda, estava visivelmente perturbada. Eduardo notou imediatamente. O que aconteceu na cidade? As pessoas estão falando, admitiu Beatriz. Dizem coisas horríveis, que estou usando você, que é imoral eu morar aqui, que estou desrespeitando a memória de Mariana. Eduardo sentiu a raiva crescer. E você se importa com o que essas pessoas pensam? Não me importo com elas, disse Beatriz, mas me importo com você. Me importo com sua reputação. Talvez eu devesse ir embora, procurar outro lugar para morar. Não, disse Eduardo firmemente, pegando em suas mãos. Você não vai a lugar nenhum. Porque sabe o que essas mesmas pessoas fizeram quando você estava nas ruas? Nada. Passaram por você todos os dias. Viram você com frio, com fome, desesperada, e viraram a cara. Mas agora que está em lugar seguro, agora elas se importam? Não para ajudar, mas para julgar. Não vou deixar que essas pessoas ditem o que faço na minha própria casa. Mas, Eduardo... Não, interrompeu ele. Você fica. E sabe por quê? Porque pela primeira vez em 3 anos acordo de manhã com vontade de viver. Porque há risos nesta casa novamente. Porque há vida. E não vou desistir disso por causa de fofoca. Aquelas palavras tocaram Beatriz profundamente, e naquele momento ela percebeu que o que sentia por Eduardo não era apenas gratidão. Era amor, amor genuíno, profundo, transformador. Mas havia também complicações. Porque 3 semanas depois daquela conversa, Fernando voltou. Não sozinho desta vez, mas com 2 homens. Eles apareceram numa tarde de sábado, quando Eduardo estava trabalhando nos campos distantes. Beatriz estava na cozinha preparando o jantar quando ouviu os carros. Quando olhou pela janela e viu Fernando, seu sangue gelou. Ela trancou as portas rapidamente e ligou para Eduardo, mas ele estava em área sem sinal. Fernando bateu na porta. Beatriz, sei que está aí. Abra essa porta. Vá embora. Fernando, gritou Beatriz através da porta trancada. Não tenho nada para falar com você. Você é minha esposa. Você pertence comigo e vou te levar de volta, nem que seja à força. Foi então que Beatriz percebeu que eles estavam tentando arrombar a porta dos fundos. Ela correu para o escritório de Eduardo, pegou a espingarda que sabia que ele guardava ali, mais para espantar animais selvagens que qualquer outra coisa, e voltou para a sala. Fernando, gritou ela, tenho uma arma e não vou hesitar em usar se você entrar nesta casa. Houve uma pausa. Então Fernando riu. Você não tem coragem de atirar em ninguém, Beatriz. Tente e descubra, disse ela, sua voz mais firme do que se sentia. Foi naquele momento que Eduardo chegou. Ele tinha visto os carros estranhos da estrada e vinha correndo. Quando viu Fernando e os 2 homens tentando arrombar sua casa, uma fúria que não sabia que possuía tomou conta dele. Saiam da minha propriedade, disse Eduardo, sua voz perigosamente calma. Agora, Fernando se virou. Ah, o Salvador, vim buscar minha esposa. Ela não é sua esposa. Você é ex-marido e está invadindo propriedade privada. Ela está aqui por vontade própria, desafiou Fernando. Ou você a está mantendo prisioneira? Foi então que Beatriz abriu a porta, ainda segurando a espingarda. Estou aqui por vontade própria. E você precisa ir embora, Fernando. Agora. Veja só, disse Fernando para os 2 homens ao lado. Ela está armada. Deve ser o que esse fazendeiro a ensinou, a ser violenta. Violência é o que você fez comigo por 8 anos, retrucou Beatriz. Isto é autodefesa, e se você não sair agora, vou chamar a polícia. Chame, disse Fernando, e vou contar a eles como você abandonou seu marido, como está vivendo em pecado com esse homem. Faça isso, disse Eduardo,
tirando o celular do bolso. E enquanto você conta sua versão, eu vou mostrar a eles os registros que Beatriz tem de suas violências. Vou mostrar as fotos dos hematomas, vou mostrar os laudos médicos e vou testemunhar sobre como você apareceu aqui, ameaçando, tentando arrombar minha casa. Vamos ver quem a polícia vai acreditar. Fernando percebeu que estava perdendo. Com um último olhar de ódio, acenou para os dois homens e voltou para o carro. Isso não acabou, gritou ele antes de ir embora. Quando os carros desapareceram, Beatriz começou a tremer. Eduardo a abraçou, tomando a espingarda de suas mãos. Você foi muito encorajosa, disse ele. Estava apavorada, admitiu Beatriz. Mas não ia deixar que ele me levasse. Não ia deixar que destruísse tudo que construímos aqui. Ele não vai voltar, prometeu Eduardo. Vou garantir isso. Naquela noite, Eduardo ligou para a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Também conversou com um advogado sobre medida protetiva e instalou um sistema de segurança completo na propriedade. Não ia permitir que Fernando ameaçasse Beatriz novamente. Mas aquele incidente mudou algo entre eles, porque Beatriz tinha dito tudo que construímos aqui, usando nós, reconhecendo que aquilo não era apenas a vida de Eduardo, onde ela estava temporariamente. Era a vida deles, juntos. Uma semana depois, numa noite estrelada, Eduardo e Beatriz estavam na varanda tomando chá. Beatriz, começou Eduardo, preciso te dizer algo. Pode falar? Eu te amo, disse ele, as palavras saindo com uma honestidade que o surpreendeu. Sei que é complicado. Sei que você pode não sentir o mesmo. Sei que há toda aquela situação com a cidade, com Fernando, com tudo. Mas não posso mais fingir. Te amo. Amo a vida que estamos construindo juntos. E quero que seja real. Não apenas um acordo de trabalho. Beatriz sentiu as lágrimas virem. Eu também te amo. Acho que amo você desde aquela primeira noite, quando você abriu sua porta e me deixou entrar. Mas tinha medo de dizer. Medo de estar confundindo gratidão com amor. Medo de estragar tudo. E não é apenas gratidão. Não, disse Beatriz firmemente, é admiração, é respeito, é querer estar com você, não porque preciso de lugar para morar, mas porque escolho estar aqui. Porque você me faz feliz, porque você me faz sentir segura, porque você me faz sentir amada. Eduardo a beijou naquele momento. Não foi um beijo cuidadoso como o primeiro. Foi um beijo cheio de paixão, de promessa, de amor genuíno. Quando se separaram, Eduardo tinha uma pergunta. Casa comigo? Beatriz ficou sem palavras por um momento. Você tem certeza? As pessoas vão falar ainda mais. Deixa elas falarem, interrompeu Eduardo. Porque quero acordar todo dia ao seu lado. Quero construir uma vida com você. Quero que seja minha esposa, não minha empregada. Quero que esta fazenda seja nossa, não apenas minha. Então, casa comigo? Sim, disse Beatriz, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, eu caso com você. Nos dias seguintes, Eduardo e Beatriz planejaram um casamento simples. Não seria na igreja da cidade. Sabiam que enfrentariam resistência. Seria na própria fazenda com um juiz de paz, apenas alguns amigos próximos como testemunhas. Mas a notícia do noivado chegou à cidade antes do casamento, e as reações foram exatamente o que esperavam: escândalo, julgamento, condenação. Mas havia também algo mais. Havia pessoas começando a questionar, começando a ver que talvez tivessem estado errados. O dono do mercado onde Beatriz comprava, seu Antônio, foi um dos primeiros a mudar de opinião. Ele tinha visto Beatriz nas ruas meses atrás e agora via uma mulher transformada, saudável, feliz, claramente amada. Dona Beatriz, disse ele uma tarde quando ela foi fazer compras, quero me desculpar. Fui frio com a senhora quando estava nas ruas. Poderia ter ajudado e não ajudei, mas vejo que o Eduardo fez o que eu deveria ter feito e admiro isso. Então, parabéns pelo noivado. Vocês merecem ser felizes.
Aquelas palavras significaram mais para Beatriz do que seu Antônio poderia imaginar, porque eram validação, eram reconhecimento de que amor pode nascer das circunstâncias mais improváveis, que família pode ser construída não por acidente, mas por escolha consciente. E naquela noite, quando Eduardo e Beatriz se deitaram juntos pela primeira vez, não mais em quartos separados, mas compartilhando o espaço como casal comprometido, ambos perceberam que tinham encontrado algo raro, amor verdadeiro, nascido não de paixão súbita, mas de respeito mútuo, de compaixão, de escolha diária de estar presente um para o outro. 2 meses depois, numa tarde ensolarada de primavera, Eduardo e Beatriz se casaram na fazenda. Havia apenas 10 pessoas presentes, mas eram 10 pessoas que importavam. E quando o juiz perguntou se Eduardo aceitava Beatriz como esposa, ele respondeu com voz emocionada: aceito, com todo o meu coração. E quando perguntou se Beatriz aceitava Eduardo, ela respondeu com lágrimas de felicidade: aceito, para sempre. O beijo que selou aquela união foi testemunhado por poucos, mas era suficiente, porque amor verdadeiro não precisa de plateia. Precisa apenas de compromisso mútuo, de respeito e de escolha diária de estar presente. E naquela noite, sob as estrelas, Eduardo segurou Beatriz em seus braços e disse: obrigado por bater na minha porta naquela noite gelada. Obrigada a você, respondeu Beatriz, por abrir, 5 anos depois. Eduardo tinha agora 60 anos, mas havia algo nele que parecia mais jovem do que quando Beatriz bateu em sua porta naquela noite gelada. Era a forma como sorria, constantemente, genuinamente. Era a luz em seus olhos quando olhava para sua família. Era a energia que vinha de ter propósito, de ter amor, de ter razões para viver que iam muito além de apenas trabalhar e existir. Beatriz tinha 36 anos e era irreconhecível comparada àquela mulher desesperada que quase morreu de hipotermia. Seu corpo era forte, saudável, seu rosto irradiava felicidade genuína. Seus olhos não tinham mais aquele medo constante que vinha de não saber onde dormiria ou quando comeria. Agora tinham confiança, tinham paz, tinham a certeza de quem sabe que é amada incondicionalmente. A fazenda estava irreconhecível também. Não era apenas prosperidade econômica, embora tivessem expandido significativamente com novas construções, mais funcionários, produtos sendo vendidos em 3 estados. Era algo mais profundo. Era a energia. Havia risos constantes. Havia música. Havia crianças correndo pelos campos. Havia vida pulsando em cada canto. Clara tinha 5 anos agora e era uma menina extraordinária. Inteligente, curiosa, gentil, características que vinham tanto de sua natureza quanto da forma como tinha sido criada. Ela adorava ajudar o pai nos campos, seguindo-o por toda parte, fazendo 1000 perguntas sobre tudo. E Eduardo respondia a cada uma com paciência infinita, feliz por ter aquela pequena companheira. Mas havia também outra criança na casa, não biologicamente deles, mas em todos os outros sentidos. Seu nome era Miguel, tinha 7 anos e era filho de uma mulher que tinha passado pelo programa que Eduardo e Beatriz tinham começado 3 anos atrás. O programa chamava-se Casa de Recomeço e era inspirado diretamente pela experiência de Beatriz. Era um lugar onde mulheres em situação de rua, especialmente mães solteiras, podiam vir, morar por alguns meses, trabalhar na fazenda, aprender habilidades, economizar dinheiro e, eventualmente, reconstruir suas vidas. Era exatamente o que Eduardo tinha feito por Beatriz, mas agora em escala maior. Miguel era filho de Amanda, uma das primeiras mulheres a passar pelo programa. Amanda tinha ficado na fazenda por 6 meses, tinha conseguido emprego estável como cozinheira em um restaurante na cidade, tinha alugado apartamento próprio
Estava reconstruindo sua vida maravilhosamente, mas há um ano tinha sido diagnosticada com câncer agressivo. Lutou bravamente por 8 meses antes de sucumbir à doença. Em seu leito de morte, Amanda tinha feito um pedido a Eduardo e Beatriz. Cuidem do Miguel, por favor. Vocês são a única família que ele conhece. Vocês são as únicas pessoas que confio. Eduardo e Beatriz não hesitaram. Iniciaram o processo de adoção imediatamente. E agora, Miguel era oficialmente filho deles. Não por biologia, mas por escolha, por amor, por compromisso de estar presente. Miguel e Clara eram inseparáveis. Ele a protegia como irmão mais velho, dedicado. Ela o adorava com aquela admiração pura que irmãs mais novas têm. E juntos enchiam a casa com risos, brincadeiras e aquela energia caótica que crianças trazem. Mas a grande transformação não era apenas na família, era na comunidade inteira, porque ao longo daqueles 5 anos, algo extraordinário tinha acontecido. A história de Eduardo e Beatriz, como ele tinha aberto sua porta para uma mulher desesperada, como tinham se apaixonado, como tinham construído família e agora ajudavam outras pessoas, tinha se espalhado muito além daquela cidade pequena. Uma jornalista de uma revista nacional tinha feito uma matéria. A história tinha viralizado nas redes sociais. Programas de televisão tinham pedido entrevistas e, de repente, Eduardo e Beatriz eram símbolos. Símbolos de compaixão, de segunda chance, de amor que desafia todas as probabilidades. Mas para eles, o mais importante não era a fama, era o impacto concreto. Porque, inspirados por sua história, dezenas de pessoas tinham começado a fazer o mesmo, oferecer ajuda a quem precisava sem julgamento, sem esperar nada em troca, simplesmente porque era certo. A comunidade que tinha sido tão julgadora no início tinha se transformado completamente. A igreja tinha começado um programa chamado Portas Abertas, onde famílias abriam suas casas para pessoas sem teto durante noites frias. O mercado tinha criado um sistema onde clientes podiam pagar por compras que seriam dadas para famílias necessitadas. A própria dona Rosângela tinha começado um grupo de costura que fazia roupas para crianças carentes. Vocês mudaram esta cidade, disse o prefeito numa cerimônia onde Eduardo e Beatriz foram homenageados. Não com leis ou políticas, mas com exemplo, com compaixão vivida, não apenas pregada. Mas havia também desafios. O programa Casa de Recomeço tinha crescido tanto que precisavam de mais espaço, mais recursos, mais estrutura. Eduardo e Beatriz tinham construído 3 casas adicionais na propriedade onde as mulheres podiam morar enquanto passavam pelo programa. Tinham contratado uma assistente social profissional. Tinham criado parcerias com empresas locais que ofereciam empregos para as mulheres quando estavam prontas. 23 mulheres tinham passado pelo programa nos últimos 3 anos. Algumas ficavam apenas alguns meses. Outras ficavam mais de 1 ano. Mas todas saíam transformadas. Todas levavam consigo não apenas habilidades práticas, mas também esperança. Compreensão de que não importa quão fundo você caiu, é possível se levantar. Uma dessas mulheres, Carla, tinha voltado para a fazenda no 5º aniversário do dia em que Eduardo tinha aberto a porta para Beatriz. Ela tinha passado pelo programa 2 anos atrás. Agora tinha emprego estável como gerente em uma loja, apartamento próprio e estava noiva. Vocês salvaram minha vida, disse Carla, abraçando Beatriz. Assim como Eduardo salvou a sua. E agora estou passando isso adiante. Já ajudei 3 outras mulheres que estavam na mesma situação que eu estava. Porque vocês me ensinaram que compaixão não é apenas sentir pena, é agir, é fazer diferença concreta. Naquela noite de celebração, a família inteira se reuniu na varanda. Aquele lugar sagrado onde tantas conversas importantes tinham acontecido ao longo dos anos. Eduardo, Beatriz, Clara e Miguel.
Uma família construída não por acidente ou biologia, mas por escolha, por amor, por compromisso. Mamãe, perguntou Clara, agora com uma maturidade surpreendente para seus 5 anos. Você se arrepende de alguma coisa? De ter passado por tudo aquilo? Beatriz olhou para sua filha, aquela criança nascida de tanto amor, tanta superação, e respondeu sem hesitação: nunca. Nem das noites nas ruas, nem do frio, nem da fome, nem do medo, porque tudo aquilo me trouxe até aqui, até seu pai, até você, até Miguel, até esta vida que é tão mais bonita do que eu alguma vez sonhei ser possível. E você, papai? Perguntou Miguel. Eduardo sorriu. Sabe, Miguel, quando perdi Mariana, achei que minha vida tinha acabado. Passei 3 anos apenas existindo. E então, numa noite gelada, alguém bateu na minha porta pedindo apenas um lugar para dormir. E eu disse sim. Aquele sim mudou tudo. Me deu família novamente. Me deu propósito. Me deu razão para viver. Então a mamãe salvou você também? Perguntou Clara. Sim, confirmou Eduardo. Salvamos um ao outro. E agora estamos salvando outras pessoas. E isso é legado, é algo maior que nós. Beatriz se aconchegou em seus braços. Você sabe o que é estranho? Às vezes olho para trás e penso, e se você tivesse dito não naquela noite? E se tivesse fechado a porta? E se tivesse decidido que não era problema seu? Mas não fiz isso, disse Eduardo, porque no momento que vi você na minha varanda, tremendo, desesperada, pedindo apenas abrigo básico, que todo ser humano merece, reconheci algo. Reconheci desespero. Reconheci alguém que precisava de ajuda. E decidi que se podia ajudar, deveria. E essa decisão mudou não apenas 2 vidas, observou Beatriz, mas dezenas, todas as mulheres que passaram pelo programa, todas as crianças que foram alimentadas, abrigadas, amadas, todas as pessoas da comunidade que aprenderam com nosso exemplo. É efeito cascata. 10 anos após aquela noite gelada, quando Beatriz bateu na porta de Eduardo, a cidade organizou uma cerimônia oficial. Era reconhecimento não apenas de Eduardo e Beatriz, mas de toda a transformação que tinham inspirado. O prefeito fez discurso emocionado sobre como uma cidade inteira tinha aprendido lição sobre compaixão. Há 10 anos, disse ele, uma mulher desesperada bateu em uma porta pedindo apenas lugar para dormir. E um homem disse sim. Aquele sim, tão simples, tão básico, mas também tão transformador, mudou não apenas 2 vidas, mas uma comunidade inteira. Porque Eduardo e Beatriz nos ensinaram que compaixão não é conceito abstrato, é escolha diária. É abrir a porta quando alguém bate. É estender a mão sem perguntar se a pessoa merece. É simplesmente ajudar, porque podemos. Então, revelou algo especial. Uma estátua. Era uma porta aberta em bronze, com placa que dizia: para Eduardo e Beatriz, que nos ensinaram que uma porta aberta pode salvar uma vida. E que uma vida salva pode transformar o mundo. Beatriz chorou quando viu. Não de tristeza, mas de validação, de reconhecimento de que sua história, por mais dolorosa que tivesse sido, tinha servido propósito maior, tinha inspirado mudança real, tinha salvado vidas. Naquela noite, quando voltaram para a fazenda, as crianças já dormindo no carro, Eduardo e Beatriz conversaram sobre tudo que tinham vivido. 10 anos, disse Beatriz. Parece uma vida inteira. E, ao mesmo tempo, parece que foi ontem. E você ainda se lembra? Perguntou Eduardo. De como era naquela noite? Lembro de tudo, respondeu Beatriz. Lembro do frio que cortava até os ossos. Lembro de não conseguir mais sentir meus dedos. Lembro de pensar que ia morrer. E lembro de ter visto a luz da sua casa e pensar: esta é minha última chance. Se essa porta não abrir, acabou. Mas abriu, disse Eduardo. Mas abriu, confirmou Beatriz. E você não apenas me deixou entrar, você me viu. Me tratou com dignidade. Me ofereceu trabalho, não caridade. Me deu chance de...
reconstruir com honra. E isso fez toda a diferença. Eduardo a beijou. Obrigado por ter tido coragem de bater na porta. Obrigado por ter me dado chance de fazer diferença. Obrigado por ter me mostrado que ainda posso amar, que ainda posso ter família, que ainda posso ter propósito. Obrigada a você, respondeu Beatriz, por ter dito sim. 15 anos depois daquela noite gelada, Beatriz escreveu um livro. Não era romance. Era sua história real, contada com honestidade brutal, sem embelezamento, sem tentar suavizar as partes difíceis. Era relato de trauma, sobrevivência, redenção e amor. O livro se tornou best-seller nacional. Milhões de pessoas leram. E milhões de pessoas, especialmente mulheres que tinham passado por situações similares, encontraram naquela história esperança, encontraram validação, encontraram compreensão de que não estavam sozinhas. E agora me conta, o que você achou dessa história? Já passou por momentos onde precisou desesperadamente de ajuda? Já foi você quem abriu a porta para alguém necessitado? Me conta aí nos comentários de onde você está assistindo. Se essa história te emocionou profundamente, deixa o seu like. E sabe aquele botão de inscrever? 99% das pessoas que estão vendo esse vídeo ainda não estão inscritas. Cada inscrição ajuda demais. É totalmente de graça, você ativa o sininho e não perde nenhuma das próximas histórias. E pro 1% que já está inscrito, muito obrigado de coração. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa saber que sempre há esperança. Com alguém que precisa acreditar que um ato simples de bondade pode mudar tudo. Porque às vezes, uma história é tudo que uma pessoa precisa para ter coragem de pedir ajuda ou para ter coragem de oferecê-la. E não sai daí, tem mais histórias vindo. Clica na próxima história que está aparecendo na tela. Te espero lá. Muito obrigado por ter vindo nessa jornada com Eduardo e Beatriz. Obrigado por acreditar que sempre há uma segunda chance esperando por nós.